Olá, pessoa! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Thay e hoje eu tô aqui para fazer uma leitura de tarô para você. Lembrando que é uma leitura coletiva, então nem tudo que eu disser aqui vai ressoar com você ou com o seu momento, então pega aquilo que fizer sentido, tá bom? Se você gostar da forma que eu recebo os insights aqui no canal, considere se inscrever se você não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, curta o vídeo, comente aqui embaixo o que você achou da leitura, como que ela te atravessou, se te ajudou de alguma forma, porque isso é muito importante para o crescimento do canal e também é uma forma de retribuir essa troca que a gente está tendo aqui, tá bom? Hoje a leitura não é intuitiva, ela tem um tema específico, vou falar aqui para você qual é e quais são as perguntas, mas antes disso, se você quiser fazer uma leitura particular comigo, é só vir aqui abaixo na descrição que você encontra o número para contato, tá bom? E minhas redes sociais também. Vamos lá, gente. A leitura de hoje é o seguinte: que ciclo repetitivo você precisa encerrar? A primeira pergunta: qual ciclo está ativo no momento? Então, não necessariamente ele precisa ser um ciclo ruim ou negativo, né? É um ciclo que precisa se encerrar, que já cumpriu o seu papel na sua vida, tá? 2. O que mantém esse ciclo acontecendo? 3. O que precisa ser encerrado ou transformado para quebrar esse ciclo? E 4. Última pergunta: qual aprendizado ou força nasce quando esse ciclo se encerra? Fechou? Trouxe aqui duas opções para vocês escolherem, né? Aquela coisa de sempre. Dois símbolos do oráculo O Poder das Bruxas. Oráculo do Poder das Bruxas. O primeiro... Bom dia, dicção. Começou daquele jeitão, né, gente? Vocês já sabem. Primeira opção. Símbolo de poder, arco-íris. Aquela coisa, né? Pausa, intui, né? A segunda opção é o símbolo de poder, lua nova. Então, temos essas duas opções aqui. Aqui ressoar com você, tem uma mensagem. E se você sentir conexão com as duas opções, não tem problema, pode ouvir as duas mensagens. Fechou? Podemos começar? Então vamos lá, para quem escolheu o símbolo de poder arco-íris. Eu vou finalizar com o baralho Ica, tá? Mas e aí, como que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Já estamos em março, hein, galera? Amanhã é o meu aniversário. Ai, caiu o papel aqui da anotação. Amanhã é meu aniversário. Quantos anos vocês acham que eu tenho, hein? Vamos ver quem acerta. Coloque aí nos comentários. Eu não sei se eu aparento ter a idade que eu tenho. Não sei se isso é bom, se é ruim. Mas enfim, vamos lá. Sou pisciana, né, gente? Tem cara de pisciana? Pisciana com ascendente em leão. Tô embaralhando aqui, tá? Então vamos lá. Vamos ver agora, arco-íris, qual que é o ciclo que está ativo nesse momento na sua vida. Tarô, qual é o ciclo que está ativo, né? Que está se repetindo nesse momento na vida da pessoa que escolheu o símbolo do arco-íris? Seja claro e específico, por favor. Nossa, saíram muitas cartas. Vamos lá, uma só. Qual que é o ciclo? Qual que é o ciclo que está ativo nesse momento? As de paus. No fundo, os enamorados. Tá? E aqui tem também valete de espadas. 5 de espadas. 4 de copas. 10 de espadas. Sabe o que eu pego aqui? É um ciclo de sempre estar nessa escolha de começar algo. Eu vou começar, eu vou fazer. Sempre o impulso de iniciar algo hoje, agora, mas não necessariamente que você dê esse passo, entende? Que você conclui aquilo. É como se você ficasse ali martelando naquela ideia, repensando, pensando, repensando, e o impulso tá ali, né? A vontade tá ali, o desejo de fazer algo tá ali. Só que ainda tá naquela
tem aquela questão de conflito de interesse. Já entendi aqui. 4 de copas também vem falar sobre essa questão de apatia, né? Com aquele tédio com as coisas da vida. Não tem uma satisfação emocional, mas também não tem. É um cansaço psicológico aqui. Sabe? Então, eu sinto um ciclo, realmente, né? Um ciclo repetitivo. A gente tá falando disso. Um ciclo de, tipo assim, eu escolho isso, né? Vem uma ideia, vem uma vontade, você tem vontade de seguir aquilo. Às vezes pode ser que essa vontade, esse impulso não necessariamente seja seu, tá? Pode ser algo que vem de outra pessoa, porque a gente tá falando dos enamorados aqui, tá? Então tem aquela, como é um arcano maior, tem aquela lição da gente aprender como a gente faz as nossas escolhas, se é baseado nas nossas motivações ou nas motivações de outras pessoas, né, do externo. Então aqui tem esse, por isso que tem esse 5 de espadas aqui, conflito de interesses. Eu tenho, são vários impulsos que me vêm, assim, mas eu ainda não sei lidar com isso, entro em conflito, fico chateada porque não consigo desenvolver, isso me traz um cansaço psicológico, e esse 4 de paus aqui, me vem à mente essa questão de, tipo assim, fala um pouco de questão de responsabilidade para com essa questão familiar ou de casa. Mas sabe o que eu quero dizer é o seguinte, precisa se responsabilizar. Já entendi. É como se você não se responsabilizasse com o processo disso, ou com esse impulso, com essa ideia. Você tem o impulso, tem a ideia, tem a vontade de escolher isso, mas de certa forma sempre acaba voltando para algum padrão também familiar. Ou evitando a responsabilidade de assumir mesmo essa questão, né? Essa vontade, esse desejo. Porque às vezes é um desejo que vem de você, sim. Mas como isso traz à tona opiniões de outras pessoas, familiares, ou vida social também, é que a vida, o 3 de copas não tá aqui, mas esse 4 de paus aqui me traz essa questão, né? Então, assim, às vezes pode ser que na sua cabeça fica aquele conflito de será que eu vou ou não vou? E aí isso traz um desgaste. Eu não sinto que é uma preocupação excessiva com o que os outros vão pensar, não é sobre isso. Eu acho que é a falta de parar pra pensar, será que realmente esse impulso, esse desejo é algo que é válido, assim, né? Eu dar continuidade ou é só algo que eu quero pra trazer uma emoção aqui no momento porque eu tô sentindo a minha vida meio entediada, sabe? É como se você entrasse em algumas batalhas desnecessárias. Seja, quando eu falo batalhas desnecessárias, eu tô dizendo em questão mental, tá? Nossa, lá vem a minha perna dormindo de novo. Toda vez isso. Então aqui, vamos ver aqui o que mantém esse ciclo. Mas a gente já sabe. O que eu peguei aqui? O padrão o ciclo repetitivo é ter o impulso, ter a vontade de escolher aquele algo, ter vontade de trazer um movimento diferente, mas ainda sim, mas ainda é uma insistência com algumas coisas que te deixam chateado ou chateada, que você gostaria que mudasse, mas também é algo que não tá no seu controle. Então, é aquela coisa, se não tá no meu controle isso, então eu vou seguir outras coisas agora. Lembra que eu falei da batalha desnecessária? Você tá conseguindo entender o que eu tô querendo falar? Nossa! Vamos ver o que mantém esse ciclo acontecendo. Alguns aqui pode ter essa vontade de seguir mais a intuição, mais a espiritualidade, mas algumas questões mentais, né? Algumas crenças, talvez, né? Alguns padrões de comportamento fazem você recuar. É como se você... Gente, isso pode estar ligado a uma questão familiar, tá? Para alguns específicos aqui. De tipo assim, querer avançar para algo novo, querer uma coisa diferente, uma coisa que traz mais entusiasmo para a vida de vocês, mas aí fica a preocupação lá da família, o que eles vão pensar, ou os amigos, ou sei lá.
Ou até uma questão sua, uma versão sua que você tem medo de deixar pra trás, sabe? Faz sentido? Vamos ver aqui o que mantém esse ciclo acontecendo. O que mantém esse ciclo acontecendo, tarô? O julgamento. E no fundo, o Papa. O Imperador. Deixa eu arrumar a luz aqui, que eu fico um pouco incomodada. O Imperador. 2 arcanos maiores. Ai, bom dia. O que mantém esse ciclo acontecendo? Tenho 3 de ouros aqui. As de espadas. O louco. 6 de espadas. A lua. 7 de paus. Rei de espadas. Rainha de paus. Rainha de copas. Ô, gente. Sabe o que eu pego aqui? Já entendi. É um padrão muito específico aqui que você fica... Tem uma questão de controle. Como que eu vou explicar isso? Meu Deus. Sabe quando a gente, tipo assim... A gente tem essa vontade. Esse início. Esse impulso para esse início e tal. Não é aquela coisa que a gente conversou. Seria aqui, talvez, uma renovação, né? Um jeito diferente de fazer as coisas, sim. Então, só que você fica nesse padrão sempre de morte e renascimento, de tentar de novo, de fazer de novo, de começar de novo. Entende? Eu sinto até uma certa obsessão com os detalhes e com a parte material, com a construção disso. Não, mas vamos começar de novo então, porque parece que eu perdi alguma coisa, sabe? Parece que eu preciso clarear mais ainda. Mas às vezes isso é só um medo de se mostrar diferente. Vamos lá. O que você tá falando, Tainá? Não tô entendendo nada. Vamos lá, eu vou explicar, gente. O ciclo que tá nesse momento ativo é aquela questão de querer começar, mas não começar, de querer uma coisa nova, diferente, mas não ir atrás, de ficar dando murro em ponta de faca em questão alguns padrões mentais, alguns... Cara, tem o racional, a parte masculina, assim, né, de ação, tá? Tem alguma questão aqui. Porque fica fazendo você repetir isso toda vez. Começar de novo. Olha aqui, o louco aqui. É meio que uma ilusão, sabe? Então aqui você precisa talvez se afastar desse tipo de pensamento para começar a lidar com os suas próprias questões internas e entender que às vezes você precisa saber dizer não para algumas coisas, sejam elas e se impor externamente. Lembra da questão lá que eu falei da gente também saber escolher as coisas que fazem sentido para nós e não para os outros, né? É saber lidar com os próprios impulsos aqui, né? Tem essa carta eu vejo como você aprendendo, tipo, se colocando numa posição de aprender a lidar com as oposições, sejam elas externas ou internas. Então aqui tem essa questão de vocês, por exemplo, o fato de eu querer começar, mas não consigo. E outra coisa, gente do céu, vocês devem lutar para entender o que eu tô falando, né? É que é muita coisa na cabeça. Mas vamos lá. O imperador aqui, é o que tá fazendo você recomeçar todas as vezes, né? Porque às vezes pode ser um medo de comprometimento, do que vai estar envolvido nessa nova matéria, nessa nova realização, nesse processo. E aí, eu preciso revisar, eu preciso ver mais racionalmente, eu preciso ver com mais clareza. Mas, na verdade, isso tudo é um mecanismo de defesa, uma ilusão mental
e às vezes emocional até. Eu acho que é mais emocional porque o imperador ele tem essa tendência a ficar, né, negligenciando sua necessidade emocional, negligenciando as suas vontades, né? É muito, muito, muito focado no material, no racional, nas coisas, né? Então aqui tem essa mudança de perspectiva que é necessária, né? Porque aqui tem muita coisa. Muita coisa aqui. Babado profundo, né? Às vezes é um medo de. Cara, aqui eu sinto isso. O que mantém esse ciclo acontecendo é o padrão de controle, de precisar sempre clarear. Não, mas precisa definir de novo. Olha aqui, dois As. É a vontade e a ideia. Mas e a ação? E o sentido? Porque, vamos lá. A gente tem aqui dois ases que nem eu acabei de falar. Se a gente tivesse aqui o as de ouros e o as de copas, já seria outra conversa. Mas aqui a gente só, por enquanto, só saíram essas, né? Vamos ver mais pra frente. Mas aqui tem a vontade e a ideia. Mas e o processo disso? E a construção disso? Às vezes é um medo de parecer muito descontrolado e sem noção do que você está fazendo, mas na verdade não, você sabe o que você está fazendo, você tem um controle aqui, mas o problema é o excesso do controle, e aí você entrar desse mecanismo de defesa, não vou começar isso, não vou fazer isso, não vou, sabe? O rei de espadas aqui e a rainha de copas logo em seguida. A rainha de copas traz essa sensibilidade que tá faltando. Mano, precisa um pouco mais de olhar de clareza, aquela clareza que a gente estava falando, né, do as de espadas, você precisa direcionar ela mais nessa parte emocional, mais na parte inconsciente. A gente está falando de mente aqui, com certeza. Mas precisa ser olhada essa parte aqui, ó. Porque existe um impulso aqui para algo novo. Existe um renascimento aqui. Mas o ciclo é ficar sempre começando e começando e começando, recomeçando, recomeçando, recomeçando. Olha aqui, Cavaleiro de Espadas e 5 de paus. É uma ansiedade que gera um conflito, porque é uma idealização de um final feliz, como é que vai ser? Eu não sei como que vai ser. Eu não sei como que vai ser isso daí. Então vamos começar de novo, para eu nunca ter que chegar no desenvolvimento de fato desse negócio, entendeu? Eita glória! Babado aqui é intenso, porque Lua, julgamento, louco, o imperador, já são 4 arcanos maiores, né? Às vezes a espiritualidade aqui tá até tentando te dar alguns insights, inclusive intuições a respeito de que você pode talvez liberar um pouco esse controle e se jogar nisso, mas desde que seja conscientemente, desde que você, eu acho que é aquela coisa, né? Equilíbrio é tudo, né, gente? Equilíbrio é tudo. Mas lembra da questão do que eu falei dos ases, né? Às vezes é sobre você colocar um pouquinho mais de sentimento, entender o que você quer de fato, o que aquilo desperta em você em questão emocional e o que pode trazer materialmente também. Porque se a gente tem a vontade e a ideia, a gente precisa começar a analisar essa questão emocional e material para ver se encaixa nisso, né? Porque às vezes você fica confuso a respeito dessa vontade, desse impulso, porque às vezes pode ser algo diferente, né, daquilo que você já vive hoje. Tá fazendo sentido, gente? No começo é meio confuso, né? Depois as peças vão se encaixando. Vamos ver o que precisa ser encerrado e transformado para quebrar esse ciclo, então. É um ciclo repetitivo, né? Mas aqui é aquela questão de controle mesmo. E não é algo... Eu não sinto que... Pode ser medo mesmo. Pode ser medo, gente, medo de renascer, medo até de prosperar também, porque o imperador, ele, ó, o cara é, entendeu? Cortei o cabelo, gente, não sei se eu falei isso. Cortei sozinha, só fui aparando assim, ó. Tava tudo despontado, gente, tava horroroso. Mas enfim. O que precisa ser encerrado, então, ou transformado para quebrar esse ciclo?
o Papa e no fundo 2 de espadas. Olha isso, gente do céu. E aqui no fundo do 2 de espadas tem o... Eu e o diabo! Nós dois, lado a lado. Papo e o diabo, na mesma pergunta. Eita, gente, vocês é doida, hein? Vocês, o que acontece com vocês? Você explica pra mim. O que precisa ser encerrado aqui claramente é uma quebra de tabus em relação a algumas coisas, em relação aos seus próprios valores, em relação a seguir o seu... Cara, vamos lá. Primeira coisa que eu pego aqui tem muito forte essa negligência com a parte emocional. Sabe por que eu falo isso? Porque o Papa, se a gente for pensar na posição que o Papa tem, ele se sacrifica, ele sacrifica a vida dele pessoal para viver em prol a uma religião, aos dogmas, né? Então é como se ele se fechasse mesmo para essa parte. Não tô falando que ele não sente, né? Não é sobre isso, gente, mas vocês entenderam, né? Aqui tem uma questão de vocês deixarem essa parte emocional de lado, seguirem. Tem uma questão de ficar seguindo regra. Às vezes é uma regra que é autoimposta mesmo. Às vezes pode ser, cara, coisas tão profundas, né? Coisas que estão... Eu não sei, mas essas leituras que eu estou fazendo, né? Como o canal é novo, ainda é tudo muito novo pra mim. Ainda tô me adaptando com essa egrégora que tá se criando, né? Então aqui eu sinto... Uma coisa que eu sinto forte, né, das minhas leituras, além de falar muito sobre essa questão de acolhimento emocional, também fala muito sobre essa quebra de padrões, quebra de expectativa da sociedade, né? De seguir a sua própria verdade, seus próprios valores e se desapegar um pouco dessas amarras que a gente se coloca, né? De situações que a gente se submete, de ciclos repetitivos que a gente vai vivendo ali, que é mais por conta de coisas externas do que propriamente nossas, assim, né? Mas, enfim, o que precisa ser encerrado aqui? Esse excesso de regra, de tabu, de controle. Putz, o diabo aqui falando de controle e manipulação. São várias camadas, gente. Calma aí só um minutinho, deixa eu processar. Lembra daquele impasse lá que eu falei de vai, não vai? Esse 2 de espadas me traz isso aqui também. Né? Essa negação do que esse processo, além de materialmente falando, porque a gente falou do 3 de ouros lá, né? Como que vai ser tudo isso, esse desenvolvimento, né? Esse processo. Mas aqui a gente já tá falando mais sobre essa questão emocional. Porque às vezes você tem a tendência a deixar de... Você se prende a regras ou a estruturas que te sufocam, que te... Sabe aquela autoobsessão? Aquelas dúvidas sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Se, é isso, assim, sabe? É uma dúvida. Eu não sei o que isso pode me trazer. Eu não sei como que isso vai se materializar. Então eu vou deixar pra lá. Mesmo que eu tô querendo, mesmo que eu tenha vontade, mesmo que eu sinto algo a respeito disso, eu não sei se é certo ou se é errado, se é bom ou se é ruim, se é, sabe? Porque tem muito... Isso me trouxe... essas duas cartas me trouxe essa questão, né? Olha aí, se você for ver, é bem parecidas, né? Porque eu não posso mostrar aqui os nudes. Mas se você for reparar, tem duas pessoas aqui embaixo e tem o Papa e aqui tem o Diabo, né? Então são bem parecidas em questão de simbolismo, assim, né? Mas isso é algo a refletir, né? Eu acho que é sobre você pensar o seguinte. Eu acho que tem um extremismo aqui. Exatamente isso. É você achar que algo vai ser inerentemente bom ou inerentemente ruim. Não. As coisas têm suas nuances, suas camadas. Nem esse caminho, essa vontade, esse desejo que você está sentindo a respeito de sei lá o quê, que pode ser, começar um novo projeto, sei lá, eu não vou dar exemplos aqui, você vai adaptar. É algo novo, é algo que você tem um impulso, mas que você está negando muito, assim. Porque você se prende a regras autoimpostas. Não sei se é bom, ou achismos. E lembra que eu falei do mental? A lua, inconsciente. Isso é
profundo, gente. Lua, Papa e o Diabo na mesma leitura. Falando de ciclo repetitivo. Vou até beber uma água. Vamos continuar? Que eu tenho mais coisa pra falar. E eles estão me apressando aqui. Que tem esse baralho Wicca aqui. Eu tô curiosa pra saber o que vai sair. Mas você tá entendendo? São coisas profundas. Profundas. Gente, presta atenção nos arquétipos. É julgamento, é lua, é o louco. O louco, cara, o louco, você quer o louco é o que mais tá nem aí pra sociedade, regra, gente, querendo. Ah, mas é certo, mas isso é. Mas você acabou de. Mas você. Ai, sei nem o que eu tô falando mais. Já tô ficando aí louca. Ô, gente, ô, gente, ô, gente. Vamos ver agora qual que é o aprendizado ou a força que nasce quando esse ciclo se encerra. Vamos ver. Você é muito autocrítico ou autocrítica com você. Muito, muito, muito. Uma pressão de estar sempre... sabe, eu preciso que as pessoas eu não posso ver, as pessoas não podem ver a minha fraqueza, a minha podridão, vai que dá errado isso daí, acabo me expondo, não sei. Ixi, gente. Marcar psicólogo amanhã sem falta. Precisa estar vendo essas questões. Você começar a analisar os seus próprios valores. Você começar a analisar os seus próprios padrões de comportamento. Padrões concepções, assim, de qualquer coisa. Concepção do que é uma carreira pra você de trabalho. Ou o que é um relacionamento pra você. Ou como você se enxerga como pessoa. Sabe, assim, sair da caixinha, meu. Começar a pensar, a se questionar sobre o que você vive na sua vida, o que você escolhe, como que você se movimenta, né? Que tipo de batalhas você escolhe, que tipo de crenças você alimenta, entendeu? Qual aprendizado, força nasce quando esse ciclo se encerra? Tarô, seja claro e específico, por favor. Cavaleiro de espadas e no fundo 9 de espadas. Gente. 7 de copas. Ô, gente, é o seguinte. Aqui, qual aprendizado ou força nasce quando esse ciclo se encerra? Essa ansiedade, esse imediatismo, essa agonia, essas noites sem dormir, essas preocupações excessivas, se você tá fazendo certo, se você tá cumprindo seus objetivos, suas metas, se você vai chegar lá, toda essa agonia, ela vai se dissipar quando você entender que às vezes é só confiar na sua intuição, às vezes é só confiar na sua própria verdade, na sua própria vontade, sabe? Não ficar entrando em conflito e se mantendo em conflito que só te traz dor de cabeça e chateação. Sabe? Não vale a pena. Vira uma luta. Uma batalha espiritual. Tudo vira uma batalha espiritual fortíssima. Tudo é questão de não, vamos ter que resolver. Calma, às vezes é só sobre você seguir um pouquinho mais o fluxo, sem tanto controle, assim, sobre o que vai acontecer, sobre o que as pessoas vão achar, como que vai ficar, sabe? Você consegue entender? E às vezes você pode até se sentir desamparado pela espiritualidade e achar que tem que fazer tudo correr sozinho, sabe? Mas na verdade não, aqui tem muita espiritualidade envolvida. As de paus, ou julgamento, ou papa. Só que aqui é você se direcionar para isso. Ao invés de você focar no controle excessivo, na ansiedade. Gente, tô falando pra vocês, tem pessoas aqui que precisam... Espera só um minutinho. Tem pessoas aqui que precisam buscar uma ajuda terapêutica, profissional mesmo, tá? Falar sobre essas angústias, essas ansiedades, esses porquês, porque às vezes você tem tantos questionamentos também a respeito do mundo, de tudo, da sociedade, de muitas coisas, e aí você precisa
botar pra fora essa energia, sabe? E daí, às vezes, talvez você consiga dissipar e ver enxergar o caminho de uma forma mais... Aceitar a mudança, aceitar decisões que você precisa fazer, aceitar que você pode olhar mais para a sua parte emocional, né? E não ficar só nesse controle. Lembra que eu falei lá dos ases, né? Mas aqui acaba com essa ansiedade. E você ganha uma força de garra. De garra. De tipo assim... Ao mesmo tempo que eu vejo esse Cavaleiro de Espadas como essa questão mais negativa de ansiedade, né? Não sei o quê, imediatismo, que pode se dissipar quando você entender esse processo, esse ciclo, e confiar mais, né, no processo, ao invés de querer ficar controlando tudo e negando suas próprias vontades e desejos, e impulsos e emocional, você também ganha uma garra de ir atrás daquilo que você quer. Pra sair dessa energia de tipo assim, isso aqui que as pessoas vão achar, e começar a entender que existem possibilidades aqui, às vezes coisas, caminhos, vivências que você acredita que pode ser ruim, mas que na verdade é algo que vai te trazer coisas boas. Coisas que fazem sentido pra você, que te ajudam a materializar algo mais, como eu posso dizer, mais valoroso, no sentido de que isso faz sentido pra mim. Isso aqui é algo que tá alinhado com o que eu realmente quero e quem eu realmente sou. Cara, a carta do louco me veio à mente de novo, assim, sabe? Mas é isso, deu pra entender? Vamos tirar aqui uma carta do oráculo Wicca pra saber qual que é o babado pra vocês nesse momento. Ó, ficou aqui no fundo a carta do mago. Você sempre acha que tá faltando alguma coisa, né, Ó, a carta do mago, eu tava estudando um livro do Jung, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu coloco aqui pra vocês. A jornada arquetípica, alguma coisa assim. E aí, na parte do mago, fala sobre essa questão. O mago é o arquétipo que organiza os elementos na mesa, que coloca as coisas que tá na mente dele, que ele acessa ali, ele coloca na mesa. É que nem o que eu tô fazendo aqui com as cartas do tarô, entendeu? A gente tá colocando nas mesas padrões de comportamentos, enfim, tendências, e a gente começa a organizar e ver o que é válido, o que não é. Mas, gente, eu tenho um toque com o meu cabelo, vocês me perdoam, tá? Então aqui, assim, para de achar que você não tem tudo que você precisa. Você já é o próprio potencial, você já é essa conexão com a própria fonte, entendeu? Tem que você ficar aqui assim, ó, desesperado ou desesperado. Esse desespero pode acabar quando você confiar, quando você seguir esse impulso, seguir esse renascimento, parar de ficar só começando de novo. Uma hora eu vou estar pronto. É achar que nunca tá pronto, achar que sempre tem alguma coisa pra fazer. Sempre vai ter alguma coisa pra fazer, mas nunca vai ter um final. A gente sempre vai estar se aperfeiçoando, né? A gente nunca vai chegar numa perfeição. Não existe perfeição, existe aperfeiçoamento. Aqui tem uma preocupação, né? Em como que, por exemplo, eu tô aqui fazendo a leitura pra vocês podem me olhar e falar, nossa, né? Vocês podem imaginar tanta coisa a respeito de mim, mas você não sabe que onde eu tô aqui não tem tanta estrutura, ou sei lá, a mesa que eu tô aqui fazendo as leituras tá com o pé, como que eu posso falar? Balangando. Gente, eu preciso fazer um juratório. A mesa tá capengando aqui, mas ninguém precisa saber. Às vezes é uma preocupação de vocês com como as pessoas te enxergam, né? Mas enfim, tem, ó, carta do louco, ases, a carta do mago, tem início aqui. Julgamento, né? Enfim. Baralho Wicca, me fala aí qual que é esse desse momento que essa pessoa tá pensando. Me fala sobre esse ciclo, me fala sobre esse momento que essa pessoa tá passando. Essa pessoa que escolheu a opção arco-íris, por favor. Já caiu. Olha isso. 7. A Gaia cura. Olha que carta linda. Vamos ler? E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Na hora que eu tava embaralhando, em algum momento, a carta do carro quis sair. E lembrei disso porque é o número 7. Tem o número 7 aqui, né? Depois pode pesquisar o significado espiritual, tá? Do número 1 do número 7. E a carta fala o seguinte: vibração, corpo e alma. Palavras-chave, sonhos lúcidos. Realmente, isso pode ter a ver. Lembra a carta da lua?
presta atenção nos seus sonhos. Cura, nutrição. Você pode passar por um processo de renascimento, de cura, de quebra de padrões, quebra de tabus, quebras né? Em sonhos. Em sonhos não, no seu sono, sonhando. Através do sonho a gente tem bastante processo. Pesquisa sobre isso também. Jung fala bastante sobre isso. Mas enfim, significado. Gaia está lhe oferecendo a semente da cura. Neste momento você está sendo abençoado com um toque de cura e perceberá que suas vibrações ressoam com as daqueles que precisam de cura e orientação. Se aprofundar sua ligação com a Terra e com todas as dádivas da natureza, você descobrirá que lhe será dada a chance de desenvolver suas capacidades e talentos. Esta é uma época fértil e profícua para qualquer semente que você plantar. Ouça o ritmo que faz o seu coração vibrar. Olha essa frase, que específica. Ouça o ritmo que faz seu coração vibrar. Lembra a carta dos namorados? Dance ao som da sua própria canção da terra. As questões ligadas à maternidade estão em destaque. Fique preparado para a ocorrência de uma cura. Que mera concorrência? Qualquer dificuldade que venha à tona na ocasião em que você tirar esta carta está necessitando de cura e amor. Harmonize seus relacionamentos, pois dessa forma você harmoniza a si mesmo. Ponto alto. O amor incondicional é a chave da cura. Ponto baixo. Acolha o que precisa ser curado com amor. Tem algumas questões de cura aqui mesmo. Mas eu falo em sentido de essa parte mental, né? Babado, gente. Vamos ver aqui no fundo. Senso de oportunidade. A lua aqui de novo, ó. Ó, pesquisa o significado espiritual da coruja e da lebre, tá? Mas enfim, senso de oportunidade. Realmente é um momento para você se curar desse medo de seguir em frente, sabe? Vamos tirar aqui uma frase para vocês. Uma afirmação. Esse daqui foi eu que fiz, gente. Tava com tempo. Vamos ver uma frase aqui para as pessoas que escolheram a opção número 1. Eu não fujo do que sinto. Vai estar ao contrário aí, mas é isso. Eu não fujo do que sinto. Essa frase é específica. Vamos ler aqui também, ó. Símbolo de arco-íris representa a diversidade e a beleza ímpar, incentivando a liberdade e a celebração da individualidade. Assim como o arco-íris celebra a diversidade de cores, liberte-se da crença limitante de que sempre precisa copiar os padrões de outras pessoas para ser alguém. Celebre a autenticidade e a beleza única, sua feminilidade em todas as suas formas, irradiando as cores autênticas, reconhecendo que sua singularidade é a verdadeira fonte de poder. Essa questão do feminino aqui, né? Esse oráculo ele é mais focado nisso, mas, cara, que específico, né? Essa liberdade, essa autenticidade, a beleza, né? A feminilidade nessa questão de se abrir pro desconhecido, né? Fez sentido, arco-íris? Fez sentido, arco-íris? O que você achou? Espero que te ajude de alguma forma. Espero que faça sentido pra você, tá? Comenta aqui embaixo o que você achou. Me fala aí como que isso te atravessou. Não esquece de curtir o vídeo também. Compartilha com algum amigo, alguma amiga, algum parente, familiar, tá bom? Um beijo e até a próxima. Uma ótima semana pra vocês. Vamos agora, então, pra quem escolheu a opção da lua nova. Vamos ver qual que é o ciclo repetitivo que você precisa encerrar nesse momento. Gente, eu tenho um toque com o meu cabelo. Vocês me desculpem. Essa parte aqui eu acho que ela tem vida própria. Vocês têm alguma coisa assim com o cabelo? Parece que essa parte aqui são diferentes. Ai, sou maluca, gente. Não liga não. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Me conta. Espero que vocês estejam bem. Vamos ver aqui, na primeira pergunta, qual ciclo está ativo nesse momento da sua vida. Não necessariamente um ciclo ruim, tá? Mas que precisa finalizar, já cumprir o seu papel. Tarô. Então, me fala aqui, por favor, seja claro e específico, qual que é o ciclo que está ativo no momento da galera que escolheu a opção Lua Nova. Qual o ciclo que está ativo nesse momento? Bicha, que é isso? A Torre. Não desliga, calma. Calma, vamos conversar. A Torre. E no fundo, 7 de copas.
Papa aqui. Rei de paus. 4 de espadas. Dois de paus. 4 de copas. Só um minutinho. Qual que é o ciclo que está ativo nesse momento? Na verdade, eu não sinto que é Entendi! Vamos lá, gente. Tava aqui entendendo, tá? Pra falar pra vocês, pra não falar besteira. Vamos lá. A gente tem a carta da torre. Fala sobre quebra de ego, ciclos que se rompem, estruturas que ruem, né? Você entendeu? A torre, né? Aquela coisinha gostosa, né? De se viver. Muita desilusão, né? Quebra de ilusões. Então, o que acontece? A gente começa a fantasiar a respeito desse novo que vai se construir. Tudo tá desmoronando, é aquela questão, né? Eu me desconstruo e aí começa a aparecer possibilidades, só que daí eu preciso entender aqui para onde eu estou direcionando a minha energia. Eu preciso entender aqui que eu não posso ficar me apegando a algumas regras, eu não posso ficar me apegando a suposições, eu preciso confiar na minha espiritualidade. É como se fosse o seguinte: é um ciclo de vocês ficarem repetindo. Tem uma coisa de repetição aqui, que é algo tradicional, que você sempre faz, né? Não é à toa que é um ciclo repetitivo, gente. Ô, Tainá, presta atenção, né, que você tá falando. Fia, não tá fazendo sentido aí, não. Ó, 2 vezes o número 4, pesquisa aí o significado, tá? Número 4. Mas é o seguinte. Eu escolho um caminho, vejo que aquilo eu me iludi, acaba ruindo. Às vezes, esse caminho que eu tô falando não é necessariamente um caminho que eu fui lá, seguir, tal, tal, tal. Às vezes pode ser algo que você sente, porque a gente tá falando do nível emocional. Beleza. A gente tem uma confusão emocional. Aí quando eu acho que aquilo faz sentido, eu vou ver, não é algo que tá alinhado comigo. E aí eu preciso automaticamente rever os meus valores e rever como que eu lido com tudo isso. E aí, ao mesmo tempo que eu preciso me conectar com a espiritualidade, eu também eu faço isso, mas eu também fico muito num impasse por conta de algumas regras que eu me autocoloco. Tá um pouco parecido com a primeira, mas é num sentido diferente aqui. Lá eu peguei uma certa. Na primeira leitura, a pessoa tem um desejo, um impulso assim de começar algo novo. Aqui já tem uma confusão a respeito desse novo, porque é como se você se apegasse a certas estruturas aqui. Ah, entendi. Aqui tem o 6 de copas. Existem coisas do passado aqui que você não desapega. Simplesmente. Isso faz você ficar sempre ruminando ali algumas questões. Só que dentro de você, a sua criança interior tá assim, pelo amor de Deus, olha o rei de copas aqui, 2 de copas, a imperatriz, meu Deus, gente, meu Deus, por que eu não vi isso aqui antes? O ciclo repetitivo aqui, que tá no momento, é você ficar remoendo, direcionando a sua energia para estruturas que já se romperam, ou que precisam romper, visões de você mesma que precisa morrer. Tudo bem que tudo isso que aconteceu te trouxe confusão emocional, confusão a respeito do seu próprio eixo, assim, né, da sua própria autoconfiança, da forma como você se conecta com o todo e com a espiritualidade. E isso traz até uma necessidade de você ficar
meditando ali a respeito de tudo isso, só que daí falta essa vontade. Na outra leitura, é isso que eu tô falando, na outra leitura tem uma vontade, aqui já não tem uma vontade, você sabe que precisa decidir alguma coisa aqui, mas você ainda tá preso a algumas questões aqui, ó. O ciclo que tá ativo nesse momento, ficar gastando energia com uma estrutura que já rompeu. Porque tem mágoas aí. Mas aqui, a sua criança interior quer maturidade emocional, quer harmonia entre você com você mesmo, né? Se perdoar. Você precisa se perdoar aqui. Você precisa se perdoar. É como se você pensasse assim, como que eu pude deixar isso se romper? Mas você tem que entender que isso é maior do que você. Como que eu deixei isso desmoronar? Como que, sabe? Aqui precisa de uma cura da criança interior. Vamos ver o que mantém esse padrão, esse ciclo acontecendo. A sua criança aqui, ó, que é isso daqui, ó. Olha isso. Como que eu vou mostrar aqui, meu Deus? 30 mil cartas. Olha isso. Auto-perdão, cura emocional, maturidade emocional, harmonia entre si mesmo, nas relações, com a mãe também, com essa parte de gerar, com essa parte de se nutrir. Porque você tá sendo muito injusto. Muito. Não é injusto que eu quero dizer. Você tá sendo muito. Você tá se pressionando muito às vezes, né? Às vezes você fica até recorrendo à espiritualidade assim, se perguntando por quê? Por quê? Eu preciso entender. Eu preciso entender. Mas isso vem de uma imaturidade emocional. Deixa ruir. Deixa ruir. Foi o que tinha que for. Foi o que tinha que ser. Se você fica preso nessas coisas que já passaram, você vai ficar confuso emocionalmente mesmo, porque você ainda tá preso naquilo ali. Como que você vai ter uma clareza a respeito do que você quer? Porque você ainda tá preso naquilo. Você pode estar ligado a algum compromisso. Enfim, vamos ver aqui o que mantém esse ciclo acontecendo. Nossa, as leituras sempre começam assim, meio sem pé nem cabeça, parece, aí depois vai se desenvolvendo, é por conta das outras perguntas, né? Espero que esteja fazendo sentido para você de alguma forma. Vamos ver agora o que mantém esse ciclo acontecendo. O que mantém esse ciclo acontecendo? Gente, eu vou falar uma coisa, que eu ouvi uma leitura da Irradiar-se, eu amo ela, um beijo, se um dia, quem sabe, chegar esse vídeo pra ela, mas, em disputar, ela falou sobre uma questão muito específica da gente querer construir, acho que era a leitura de peixes, né, que eu assisti, e ela falando sobre a gente construir um castelo de areia. Você prefere construir um castelo de areia ou construir um castelo de pedras, né, de tijolos mesmo, que aquilo vai se sustentar? Aqui você está querendo reconstruir um castelo de areia, é exatamente isso. Se você tiver peixes no mapa, vai lá assistir essa leitura. Ah, se você tá vendo esse vídeo, sei lá, em 2030 e poucos, aí vai ser difícil achar o vídeo. Mas enfim, gente, o que mantém esse ciclo acontecendo? O que mantém esse ciclo acontecendo? Tarô seja claro e específico. Saíram duas cartas. As de ouros, a imperatriz, cavaleiro de ouros. O mundo aqui, tá? E a roda da fortuna. E 4 de ouros. O mago, 6 de espadas, 5 de espadas. Gente, ó. Vamos lá? Vamos conversar?
Tá vendo como é? A gente vai conversando, a gente vai abrindo mais as cartas, a gente vai entendendo. O que tá mantendo esse ciclo? De você ficar se apegando àquelas estruturas que já ruíram. Você depositou muita coisa nisso, né? Independente se seja algo específico. Você tem um ciclo que precisa se encerrar, que é ficar se apegando a coisas que já romperam, certo? Estruturas que você já depois. Ai, mas eu achava que aquilo era. E como assim, né? Por isso que é aquela confusão emocional do sete de copas, né? Como assim? Eu depositei minha vida nisso. Era a minha única moeda, era a minha moeda mais valiosa. Eu plantei isso. Eu me dediquei, coloquei tempo, coloquei amor, coloquei vontade. Eu cuidei disso como se fosse meu filho, minha filha. Só que isso se encerra. É um ciclo que se encerra. Ciclos que se encerram, que vêm, te trazem um aprendizado e que faz você finalizar um ciclo para finalizar uma jornada para, de certa forma, trazer uma completude para você. E é esse processo, é mudança. Ciclo repetitivo, gente, de ficar mais uma vez aqui sobre ciclo repetitivo, gente, é sincronicidade, né? Ó, apego à estrutura. Apego, 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 apego. Cara, às vezes a gente tem que saber abandonar a nossa plantação. Fiquei reflexiva com essa leitura, gente. Aqui, vocês se apegam muito ao material e a tudo aquilo que vocês dedicaram. Quando eu falo vocês é o seguinte, se for uma relação, vocês são muito, tem muito terra no mapa, forte. Capricórnio, Touro, Virgem. E aí, essa questão de querer racionalizar tudo. Por que que não deu certo se eu coloquei tanta dedicação nisso? Se eu cuidei com tanto amor? Gente, até uma obsessão, assim, sabe? Com essa questão material. Nossa, bem específico aqui, né? A outra leitura, eu falei. Falei. Vou beber uma água, gente. Preciso refletir um pouco aqui. Já bebeu água hoje? Tô falando, ó, esse cabelo aqui, ele vai encolhendo, ó. Não dou conta, não. Ô, gente, tem que descontrair um pouquinho, né? Olha aqui, pesquisa o significado espiritual dos lírios. Fala sobre maturidade no baralho cigano, que eu tô estudando ainda, fala sobre maturidade, uma maturidade. Sabe aquela pessoa madura? Uma pessoa que entende da vida. Ah, rompeu. Eu depositei a minha vida naquilo, mas agora é outra realidade. Isso, de certa forma, vamos ver qual que é o aprendizado. Você vai ganhar com isso lá no final, mas vamos indo aqui. O que precisa ser encerrado? Ou transformado para quebrar esse ciclo? O eremita. E no fundo, o 6 de espadas. Sabe o que eu pego aqui com essa carta do eremita? O que precisa ser encerrado ou transformado para quebrar esse ciclo? O que precisa ser encerrado? Claramente ter essa perspectiva que você tem de que, nossa, você colocou toda a sua dedicação ali, seu tempo, até seu dinheiro, tudo. Você é mais. Sabe aquela pessoa que se for em relacionamento, é mais sobre linguagem de amor, de atos de serviço, essas coisas assim? Só pra você entender a vibe. Mas enfim, mudar a perspectiva de que só porque você colocou tudo de si ali, materialmente falando, que aquilo não vai se romper nunca, jamais, né? Então isso já é algo que precisa ser encerrado. Né? O que precisa ser transformado aqui? Ao invés de você ficar se isolando, se interiorizando, tentando buscar, porque aqui o eremita, ele tem virgem aqui, ó, forte no mapa também. Então você pode ter virgem no mapa, ou pode ser alguém de virgem, mas signo de terra aqui. Então, o eremita traz essa reflexão, essa introspecção,
Vamos descobrir essa descoberta de si mesmo, né? Essa autoiluminação para saber dos próprios processos e tudo mais, né? Se encontrar, se ressignificar. Mas aí, nesse processo da gente ficar ali remoendo, buscando entender, lembra do Quatro de Espadas? O Quatro de Espadas fala sobre essa questão de a gente ficar remoendo o passado, sabe? Então, às vezes, você querendo descobrir mais coisas, por quê? Por que que ruiu? Por quê? Isso, às vezes, pode ser inconscientemente, tá? Ou uma sensação, assim, sabe? Às vezes, você nem tá percebendo isso. Mas, o que precisa ser transformado aqui? Às vezes, é sobre você sair um pouco dessa toca, dessa caverna que você se enfiou, porque, né, quando você não tá sabendo lidar com tudo isso, você precisa agora se afastar um pouco, não parar de refletir, não parar de se afastar um pouco dessa ideia de que você precisa se isolar ou precisa descobrir mais alguma coisa a respeito disso, entendeu? Ficar cavucando ali, cavando. Não, você precisa olhar agora para suas emoções, olhar para os seus próprios conflitos. Você precisa trazer clareza, alegria para sua vida. Você precisa se expor mais no sentido de ver que a vida pode acontecer de formas diferentes, existem outras realidades, existem outros terrenos onde você vai poder plantar a sua semente, que vai ser valorizado, que vai, né, dar fruto, que vai valer a pena o seu esforço. Existe a possibilidade disso acontecer, mas não adianta você ficar nessa energia de querer voltar, porque essa carta do 5 de espadas, ela tem uma mágoa aqui. Eu pego uma questão de você ficar se mantendo ali numa... Preciso entender, preciso refletir, preciso resolver, preciso descobrir. Você fica naquilo. Mas isso é uma mágoa, às vezes, do que aconteceu. Às vezes, pode ser que você não se perdoa de ter... Cara, a gente faz isso, sabe, Lua Nova? A gente faz isso, às vezes. E a gente não é imperfeito ou insuficiente ou irresponsável. Você não foi irresponsável, você não é irresponsável, você pelo contrário, você tem um cuidado prático ali, né? Você é prático ou prática. Você tem uma coisa de ir além. Você se compromete, por isso que às vezes você fica... você tende a se isolar por conta de que quando você vê que aquele seu esforço, aquele seu comprometimento não valeu muito a pena. Mas valeu! E é aí que vem o eremita falando o seguinte: o que precisa encerrar e ser transformado? Exatamente isso. Cara, valeu a pena sim. Eu descobri que tudo isso me trouxe essa consciência, ou me trouxe uma visão de algo que eu não tinha, ou uma visão sobre mim mesma que eu não sabia. Por isso que aqui é uma descoberta, né? Então, assim, é sobre você sair desse local, dessa narrativa, de que você precisa ficar ali mantendo... cara, eu não sinto que... Quando eu falo de apego, é essa questão é mais pessoal de você com você mesmo, assim, mas essa questão de você se perdoar mesmo. O fato de você se apegar não é porque você quer voltar para aquilo. Entende? Não é sobre isso. Porque isso é algo que te causou dor. Você sabe que te causou dor, mas aí você vê como uma perca de tempo, entendeu? Mas não foi uma perca de tempo. Você aprendeu que não adianta ficar ali insistindo em algo que claramente não é para você, é uma ilusão, vai ruir em algum momento. Então é hora de você buscar felicidade, buscar clareza na sua vida, né, no geral. Qual que é o aprendizado ou força que nasce quando esse ciclo se encerra? Você se isola, né? Mas aí você fica remoendo algumas coisas às vezes. É aquela coisa, né? Às vezes você tem sabedoria aqui.
Mas é por a gente ter essa sabedoria e consciência. É que você tem com essa consciência hoje. Você deve ficar se perguntando assim, cara, como que eu pude deixar fazer isso? Porque eu sou tão consciente, às vezes, né? Eu não sou burro. Às vezes você pode se achar burro ou burra por ter simplesmente acontecido algo que precisava acontecer, que nem é você que causou. Não é culpa sua. Que doideira essa leitura aqui. Vamos ver qual que é o aprendizado ou força que nasce quando você encerra esse ciclo. Cavaleiro de paus. E no fundo, 2 de paus. 3 de ouros. 6 de paus. Você recupera aquele gás, né? Aquela vontade, aquele impulso, aquela satisfação em correr atrás de coisas novas, de viver coisas novas. Aquela paixão por se redescobrir, por se reinventar, por sentir coisas diferentes na pele, sabe? Você volta a pensar assim, cara, o que eu posso viver? Pra onde eu posso ir? O que eu posso decidir agora? Que rumo que eu posso tomar? O que eu posso construir? Que tipo de parceria eu posso fazer aqui também, né? Se for em relação a trabalho. Mas enfim, não gosto de usar exemplos. Vocês adaptam aí. Buscar a vitória de vocês. Vocês conseguem ver e sentir na sua energia. É uma recuperação de energia aqui. Você se sentindo mais. Você sentindo que venceu tudo isso. Porque às vezes você tem essa questão na sua cabeça, né? De que você precisa vencer isso. Lembra do 5 de espadas? Ó, ele tá aqui de novo, tá? Realmente venci isso. Falei, quer saber? Vou atrás de viver coisas novas, diferentes mesmo. O que foi. Depositei tudo porque eu sou assim, eu sou uma pessoa da hora demais. Eu me comprometo. Tem gente que não se compromete. Às vezes é sobre você deixar de se comprometer um pouquinho também com as coisas, né? No sentido de, tipo assim, não ser um responsável, mas no sentido de, tipo assim, vamos... É diferente, né? Um cavaleiro de ouros e um cavaleiro de paus. Vamos combinar? Ó, eles estão olhando pra... São opostos, assim, né? Enquanto o outro é totalmente impulsivo e vai no calor do momento, o outro pensa até no que vai falar, sabe? É totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. Então, assim, é sobre você aprender a não se entregar tanto assim, não se comprometer tanto logo de cara, ou com tudo o que você... Não é essa questão de logo de cara, porque eu sinto que você precisa mais disso, né? De se jogar um pouco mais. Mas eu tô falando nessa questão de, tipo assim... é isso, né? Passou, então foi. Bom, vamos pra outra agora. Cavaleiro de Paus é assim, né? É isso. Às vezes ele vai fazer um draminha ali, outro, mas já passa e fala, e agora? Qual que é o próxima coisa que a gente tem que fazer aqui? Entendeu? Lua nova. Ciclo que se repete aqui, ó. Ou que se finaliza. Mas você ainda tem uma tendência a se apegar nas outras coisas, né? Na sua zona de conforto. Que não tá nem um pouco confortável aqui, né? Entendeu? Vamos ver agora qual que é o conselho para vocês nesse momento que vocês estão passando, ou o momento que vocês estão passando, né? Com o baralho Wicca. A leitura foi bem direta aqui hoje. Sabe? Ô, Lua Nova, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu sei que é cansativo, sabe? Que dá uma vontade de se isolar mesmo. Dá uma vontade de ficar, tipo, não, agora eu vou só ficar aqui na minha mesma e eu não quero nem saber de nada. Não quero nem sair, não quero ver ninguém, não quero... Não tenho essa vontade, porque parece que... Será que vale a pena tudo isso mesmo, né? Melhor ficar aqui. Me isolar. Vamos ver aqui com o baralho Wicca qual que é esse momento que você está passando, né? O que representa tudo isso, qual que é o conselho. Por favor, baralho Wicca, seja claro e específico. Mesma carta. Mesma carta que saiu pro 1. Vou ler aqui.
que eu li pra eles também, vou ler pra vocês. Que interessante, né? Qualquer coisa, se você ressoou com a outra leitura, assiste lá pra ver se tem alguma mensagem pra você. Os dois tá passando por cura aqui, com certeza. Vibração, corpo e alma, palavras-chave, sonhos lúcidos, cura, nutrição. Lembra da carta da Imperatriz? Ela apareceu aqui, né? Nutrição. Sonhos lúcidos. Presta atenção nos seus sonhos, né? Esse processo de cura pode estar acontecendo na hora de dormir. Enfim, significado. Gaia está lhe oferecendo a semente da cura. Neste momento, você está sendo abençoado com um toque de cura e perceberá que suas vibrações ressoam com as daqueles que precisam de cura e orientação. 3 de ouros me passa essa ideia. É a carta da orientação no tarô de Osho. Sabe quando você se aproxima de pessoas que estão passando pelo mesmo processo? Parece até que vira uma coisa assim, uma egrégora, né? Um espírito de equipe. Existe uma equipe ali trabalhando, cada um com a sua funçãozinha, com as suas responsabilidades, com suas individualidades, mas estão construindo algo, né? Percebe as pessoas que estão à sua volta, né? Será que elas estão mais nessa energia aqui, ó? De ficar se apegando a ilusões, né? Ou será que são pessoas que estão desenvolvendo a cura, passando por processos, né? E a gente tá falando de fogo aqui. Cavaleiro de Paus é fogo. Transmutação, transformação. Energética, espiritual, material. E, consequentemente, emocional e mental, né? Porque aqui é mais essa vibe material e energética, espiritual aqui. Mas, enfim, se aprofundar sua ligação com a Terra e com todas as dádivas da natureza, você descobrirá que lhe será dada a chance de desenvolver suas capacidades e talentos. Esta é uma época fértil e profícua para qualquer semente que você plantar. Ouça o ritmo que faz seu coração vibrar. Dance ao som de sua própria canção da terra. As questões ligadas à maternidade estão em destaque. Fique preparado para a ocorrência de uma cura. Qualquer dificuldade que venha à tona na ocasião em que você tirar esta carta está necessitando de cura e amor. Harmonize seus relacionamentos, pois dessa forma você harmoniza a si mesmo. Ponto alto, o amor incondicional é a chave da cura. Ponto baixo, acolha o que precisa ser curado com amor. O que precisa ser curado de tudo isso, né? Auto perdão aqui, se amar incondicionalmente, independente da situação que você tá agora, do que aconteceu, do que você perdeu, do que se desfez na sua vida. Se não tá sendo sólido agora, se não tá nada estável, é só questão de você trabalhar essa cura, desapegar, não ficar ali mantendo a energia, direcionando a energia naquilo e buscar transmutar isso para outros ares, para outras coisas, entendeu? Trazer essa transformação aqui, nessa introspecção, não ficar remoendo coisas que já foram e buscar se reinventar, porque o eremita ele faz isso, ele tava ali ele tá ali na caverna, reflete, daqui a pouco ele fala assim, peraí, vamos sair, vamos ver o que tem aí pra descobrir coisas novas, porque tá bom, ele não se limita, ele já é uma pessoa sábia, ele já tem muita experiência, mas ele não se limita a isso, né? E nós vamos tirar aqui uma frase de afirmação pra vocês. Eu que fiz. Escrevi tudo à mão, tava com tempo, gente. Qual que é a frase aqui para as pessoas que escolheram a lua nova, por favor? Eu honro meu processo espiritual. Vai estar ao contrário. E esse processo é um processo espiritual aqui mesmo. A sua espiritualidade, de certa forma, né, vai te ajudar com isso, vai estar te trazendo a cura. Mas é algo que a espiritualidade te direcionou para isso. Mas esse processo é você que vai permitir, você que vai passar, né? Você que vai desenvolver, você que tem que se conectar, tá? E agora a gente vai ler o seu símbolo de poder. Lua nova simboliza o crescimento pessoal e a renovação, enfatizando a constante evolução em novos começos e o empreendimento. Assim como a lua passa por suas fases,
cada uma simbolizando crescimento e renovação. Lembre-se de que você também está em constante evolução. Desafie a crença limitante de que não pode confiar no futuro. Em vez disso, abrace a mudança como uma parte vital de sua jornada. Renove sua confiança e estabeleça metas. Você não vai deixar de ser esse cavaleiro de ouros aqui, tá? Você não vai deixar de ser. Você vai continuar planejando, fazendo metas, se comprometendo, mas com uma pitada de impulso criativo, uma pitada de entusiasmo, uma pitada de coragem. É coragem, confiança na sua intuição, na sua espiritualidade. Que tudo isso faz parte de uma cura. Porque tudo que você está fazendo, lembra que eu falei, ai, mas não tem um porquê. Tem um porquê, tudo tem um porquê. Existe uma cura por trás. Para você conseguir até mudar essas materializações na sua vida, né? E não ficar se deparando todo momento com torre. Mas a gente vai se deparar com isso, tá, gente? A gente vai se deparar com torre. Independente do nível, da escala ou em que área da nossa vida a gente vai se deparar com ela. Ela é um arquétipo que faz parte, a gente não tem como ficar fugindo, tá? É isso, produção? É isso. Espero que vocês tenham gostado da leitura, espero que te ajude de alguma forma, que, né, te oriente. E é isso, curta o vídeo se você gostou, comente aqui embaixo como que essa leitura fez sentido pra você, o que você achou, né? E é isso, compartilha com quem precisa. Um beijo. Minha perna tá doendo aqui porque tá coisando, tá dormindo. A leitura inteira ela dormiu. Mas enfim, gente, um beijo. Boa semana e até a próxima.